Do Senhor no livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus, no capítulo 26. Amém. E o versículo 69. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui vai falar, né, uma palavra bem conhecida sobre o apóstolo Pedro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Sim. Vamos ler. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseste: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Glória a Deus, aleluia. Jesus querido, Senhor amado, mais uma vez, Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Jesus querido, que nós viemos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, que nós viemos, Senhor, guardar a Tua palavra em nosso coração e praticar a Tua palavra, Senhor. Senhor querido, Senhor amado, Deus de poder, que nós viemos aprender, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Jesus, vem operar, Senhor, no meio da Tua igreja, vem operar em nossas vidas, vem operar, Jesus, no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, meu Pai. Venha fazer uma grande obra, Senhor. Jesus querido, Senhor amado, só o Senhor pode libertar o homem, só o Senhor pode salvar, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. É a palavra do Senhor. Aleluia. Ela fala conosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Pode todos os dias pegarmos a mesma palavra, né? E o Senhor vai usar a cada um, aleluia, para falar de formas diferentes, no mesmo texto, aleluia, na mesma palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Pedro, aleluia, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus. Louvado seja Deus, aonde Jesus estava. Pedro e os seus discípulos estavam ali junto com Jesus. E eles viram ali os milagres que Jesus operava. Ele via ali, louvado seja Deus, glória a Deus,
As vezes que o Senhor subia ao monte para orar, e as vezes que ele ali ensinava a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que Pedro, ele era muito chegado a Jesus. Louvado seja Deus, que quando Jesus disse a ele que era, aleluia, necessário que ele viesse padecer ali na cruz do Calvário pela salvação das almas, louvado seja Deus, nós sabemos que Pedro ali, louvado seja Deus, ele falou com Jesus que Jesus não era para fazer aquilo, então Jesus repreendeu ali a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmão, ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, louvado seja Deus, e quando, aleluia, Jesus ali, ele foi preso ali pelos soldados, a qual Judas, ali que vivia ali junto com Jesus, que sentava na mesa de Jesus, que participava ali, aleluia, louvado seja Deus dos milagres, louvado seja Deus, ele traz Jesus e entrega Jesus ali para os soldados, louvado seja o nome do Senhor. E quando, aleluia, Jesus é levado ali para o sinédrio, aleluia, para ser julgado, louvado seja Deus, todo aquele povo, aleluia, aqueles discípulos, apóstolos que seguiam Jesus, logo eles, aleluia, se afastaram de Jesus. Louvado seja Deus por Jesus ter sido preso, louvado seja Deus. E nós sabemos, aleluia, que o nosso Jesus, ele tinha avisado a Pedro, quando Pedro disse: Senhor, por ti eu morrerei. Louvado seja Deus, e Jesus avisou ele que antes que o galo cantasse 3 vezes Pedro o negaria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus foi levado ali para ser julgado, Pedro, agora com curiosidade para saber o que ia acontecer com Jesus, ele entra ali no meio do povo e ele fica ali escondido. Louvado seja Deus, vendo, aleluia, ouvindo, dizendo assim: eu vou ficar aqui para saber o que vai acontecer com ele, o que eles vão fazer com Jesus. Louvado seja Deus. E quando ele é reconhecido ali no meio daquele povo, louvado seja Deus, ele nega Jesus. Louvado seja Deus, ele nega a primeira vez, ele nega a segunda vez, ele nega a terceira vez. Aí ele lembra daquilo que o Senhor falou com ele, que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria o Senhor. E ele ali, ele chorou. Louvado seja Deus, o seu coração se entristeceu. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor que pode todas as coisas. E o que nós vemos hoje, irmão, é muitos negando ao Senhor. Louvado seja Deus, pessoas, aleluia, até mesmo que diz que anda com Jesus, que diz que ser servo do Senhor, aleluia, mas ainda não teve um encontro, aleluia, real com o Senhor, não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Louvado seja Deus, muitos estão trocando Jesus, muitos estão negando a Jesus. Louvado seja Deus por coisas banais, por coisas deste mundo, pelo pecado, pelos prazeres, aleluia, pela vaidade deste mundo, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que tudo neste mundo é vaidade, tudo é passageiro, tudo acaba, e muitos têm trocado a Jesus, aleluia, por essas coisas desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vivendo uma situação, aleluia, a qual se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o coração do ser humano tem se endurecido, aleluia, para a doutrina do Senhor, para a palavra do Senhor. Louvado seja Deus.
você pode me dizer nesta noite: mas irmã, eu não nego Jesus, aleluia, eu aceitei Jesus, mas eu quero te dizer, no momento que você não aceita a correção, no momento que você, aleluia, não obedece a palavra do Senhor, você está rejeitando a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Na hora que o homem, ele não aceita a sã doutrina do Senhor, ele não aceita andar conforme a palavra do Senhor, ele está negando a Jesus, sim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No momento, aleluia, que Deus levanta um homem, levanta uma mulher, aleluia, louvado seja Deus, para pregar contra o pecado, louvado seja Deus, e aquela pessoa não aceita, ele está negando a Jesus, aleluia, porque aquele que aceita, que nega a verdade, aquele que nega a doutrina, aquele que nega de andar na presença do Senhor, no caminho da verdade, no caminho da justiça, louvado seja Deus, está negando o próximo Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque a palavra ela não é nossa. A palavra, ela não é do pastor, ela não é, aleluia, da justiça, da ciência, mas a palavra, ela é do Senhor, aleluia, ela vem do próprio Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, negou Jesus, glória a Deus, mas irmã, não é possível negar Jesus andando com Jesus. Não é possível negar Jesus participando da ceia. Não é possível negar Jesus pregando. Louvado seja Deus Rei. Pedro andava com Jesus. Pedro ceiou com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro subia aos montes com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim ele negou Jesus, aleluia, glória a Deus, com medo, aleluia, de ser preso, com medo de pagar um preço. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E hoje muito tem negado ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Não é por medo de perseguição. Hoje muitos têm negado a Jesus por prazer, aleluia, por causa das coisas do mundo, por causa da carnalidade. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da vaidade. Louvado seja Deus, quantos hoje, louvado seja Deus, prefere sair da igreja, prefere abandonar uma igreja que prega a doutrina, que prega a verdade, aleluia, mas não prefere abandonar o pecado, aleluia, louvado seja Deus. Eles deixam, irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, de andar na presença do Senhor, aleluia, mas não deixa de abandonar a calça comprida, mas não deixa de abandonar a pintura, não deixa de abandonar o sapato de salto, não deixa de abandonar, louvado seja Deus, as coisas do mundo, a vaidade do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Eles estão negando a Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantos estão dizendo assim: olha, louvado seja Deus, aquele pastor não tem nada com a minha vida, eu faço tudo o que quero, eu ando da maneira que eu quero. Louvado seja Deus. Estão esquecendo uma coisa, que a palavra ela é de Deus, aleluia, a doutrina ela é de Deus, aleluia, ela não vem do pastor. O pastor é somente um instrumento vivo nas mãos do Senhor, aleluia, para anunciar a palavra da salvação, para anunciar a palavra de arrependimento. E muitos têm rejeitado, muitos têm negado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, aleluia, o Senhor fala: olha aí, louvado seja Deus, esse aplicativo aí, aleluia, do diabo, tem que deixar, tem que abandonar, e a pessoa não quer. Louvado seja Deus. O Senhor fala: olha,
Louvado seja Deus, você tem que abandonar esta televisão, tem que tirar isso de dentro da tua casa, e a pessoa não tira. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, você que precisa deixar a fornicação, e a pessoa não quer deixar a fornicação, o Senhor fala: ei, você precisa sair do adultério, e a pessoa não quer sair do adultério. O Senhor fala: ei, você precisa abandonar o vício, e a pessoa quer continuar no vício. O Senhor está dizendo: ei, aí, os viciados não vão entrar no céu, mas a pessoa não quer largar o vício. A pessoa prefere sair da presença do Senhor. A pessoa prefere abandonar a igreja. Louvado seja Deus, abandonar as coisas de Deus, aleluia, do que abandonar o pecado. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Então pense na tua vida, medite na tua vida, o que é prioridade na tua vida. Será que é o teu batom? Será que é, aleluia, a tua pintura? Será que é vaidade? Será que é esta roupa que você está usando? Ou será que é a tua salvação? Aleluia! Glória a Deus! Olha para a sua vida, medita na sua vida. Louvado seja Deus. Você pode dizer assim: olha, isso aí não tem nada a ver. Aleluia, eu sou uma obreira, eu sou uma levita, eu sou um pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista, e que eu faça aconteça, e eu toco instrumento. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que você pode ser tudo que você quiser, mas se você não abandonar o pecado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não abandonar as coisas deste mundo, não vai poder entrar no reino dos céus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se fosse assim, aleluia, Pedro, aleluia, louvado seja Deus, não precisaria passar ali pelo novo nascimento. Louvado seja Deus, não precisaria ali passar na olaria do oleiro, aleluia, não precisaria ali, aleluia, ser exortado pelo Senhor. Ele não precisaria ter abandonado as coisas do mundo, aleluia, se fosse para entrar no céu de qualquer maneira. Louvado seja Deus, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, aleluia. Aquele que não nascer de novo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quantos hoje, irmão, quantas mulheres hoje, aleluia, estão se vestindo, andando como uma prostituta? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos hoje, aleluia, estão dando lugar ao diabo, a pomba gira? Louvado seja Deus, estão sendo usados pelo diabo e ainda estão dizendo que vai para o céu. Eu quero te dizer uma coisa: o céu é lugar de santo, o céu é lugar, aleluia, que não haverá pecado, não haverá, aleluia, nenhum tipo de contaminação, aleluia. Glória a Deus. Se pensa que vai entrar no céu assim, aleluia, não vai não, aleluia. Então medite na tua vida, medite, aleluia, nas suas atitudes. O que você tem feito? Se você tem falado mal do próximo, se você tem, aleluia, apego pelo dinheiro, pelas coisas deste mundo, se você não sabe perdoar, se você lida com falsidade com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque lá no céu só vai entrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é puro. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dizer assim: olha, louvado seja Deus, mas Deus, Ele só quer o meu coração. Glória a Deus, aleluia.
O Senhor quer você por inteiro, de corpo e alma, espírito e verdade, aleluia. O Senhor está procurando aqueles que adoram a Ele em espírito e verdade. E é tempo, irmão, aleluia, louvado seja Deus, dos verdadeiros adoradores fazer a diferença. Louvado seja Deus, é tempo, aleluia, da igreja fazer diferença nessa terra. Glória a Deus, porque o Senhor, aleluia, preste, vem para buscar a sua igreja. E como será, aleluia, como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que nós estamos agradando ao Senhor? Aleluia. Será que nós estamos dispostos, aleluia, a sofrer as perseguições, a morrer, aleluia, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção, que quando Pedro estava ali, alguém chega para ele e diz: Pedro, com certeza você é um deles. Até o teu falar, você fala igual a eles, Pedro. Você é igual a eles. Louvado seja Deus, aleluia. O verdadeiro crente, irmão, ele é parecido com Jesus, aleluia. Ele fala como Jesus, ele anda como Jesus, aleluia. Ele faz as mesmas obras de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você é crente, aleluia, louvado seja Deus, você não se parece com Jesus, você não faz nada aquilo que Jesus fazia. Olha só, Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus curava, Jesus se preocupava, aleluia, com as pessoas, com os pobres. Louvado seja Deus, Jesus pregava a verdade, Jesus exortava, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Jesus é fiel, aleluia, ele obedecia às ordens de Deus, os mandamentos de Deus. O próprio Jesus dizia: olha, esses mandamentos não é meu, mas esses mandamentos é do Pai, aleluia. Louvado seja Deus. Se você é de Deus, você obedece a palavra de Deus. Se você é de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você renuncia tudo por amor ao Senhor, aleluia. Aquele que é de Deus, aleluia, ele morre para o mundo e vive para Cristo. Louvado seja Deus, ele não tem medo de pregar a palavra do Senhor, ele não tem medo de falar a verdade, aleluia. Ele não tem medo de enfrentar as lutas, problemas, dificuldade. Louvado seja Deus. Tu sabe por quê? Porque ele está confiante, aleluia, que Jesus, aleluia, ele há de dar vitória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o verdadeiro crente, aleluia, ele não tem medo nem da morte, irmão, porque ele sabe que a morte para ele é o passo para encontrar com Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos crentes que nós estamos vendo hoje, os medrosos, que tem até medo da morte, porque ele sabe, se ele morrer, ele não sabe, não tem certeza da salvação da sua alma. Ei, o verdadeiro crente, ele tem certeza, aleluia, que ele partir desta vida, ele vai ter um encontro com Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos hoje tem medo até de ler o livro do Apocalipse? Louvado seja Deus. Muitos crentes, tem igreja que nem fala sobre a vida de Jesus. Um certo tempo eu estava conversando com uma mulher, aleluia, e ela está numa igreja, e eu estava conversando com ela e falando sobre a vinda do Senhor, aleluia, e perguntei para ela: você está sabendo que o Senhor está voltando? Aleluia, que nós estamos nos fins do tempo, que as profecias do Apocalipse estão se cumprindo. Ela disse: não. Louvado seja Deus. Falei: mas a tua igreja não está alertando vocês.
ele não está pregando, não está anunciando a volta do Senhor. Louvado seja Deus. Ela disse: não, lá na minha igreja só prega prosperidade e canta. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eles estão, irmão, aleluia, eles têm medo da vinda do Senhor, eles têm medo dos acontecimentos, aleluia, mas eles não sabem que eles, querendo ou não, temendo ou não, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, e ela vai se cumprir a cada dia mais, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela se cumpre. Não adianta. Não adianta o homem ter medo. Não adianta o homem, aleluia, negar. Louvado seja Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, e esta pessoa é crente, e eu disse para ela sobre, aleluia, o governo do anticristo, que o anticristo vai vir antes da volta do Senhor, que vai perseguir a igreja, aquele que não receber ali o sinal dele, aleluia, não aceitar o governo dele, vai ser perseguido, vai ser morto. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não recebeu o sinal não vai poder comprar, não vai poder vender, aleluia, vai passar por período difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse para mim: eu não creio em Jesus que vai permitir isso. Está enganada pelo diabo, está enganada. Louvado seja Deus. Se a palavra do Senhor diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. O ser humano não quer acreditar, aleluia, eles preferem acreditar na ciência, eles preferem acreditar na mudança de governo, eles preferem acreditar em tudo, mas menos na palavra do Senhor. Eles rejeitam a verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eles negam a verdade, preferem acreditar na mentira, no engano de Satanás, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta noite vem nos despertar, aleluia. Louvado seja Deus, que nós viemos buscar ao Senhor, que nós não viemos temer o homem, como Pedro ali temeu, aleluia, de ser preso junto com Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, mas que nós viemos ser valente e corajoso, aleluia. Glória a Deus. Ai daquele que nega Jesus. A palavra do Senhor diz, aleluia, que aquele que nega Jesus também será negado por ele naquele grande dia. Louvado seja Deus. Naquele dia o Senhor vai dizer assim: olha, aquela irmã lá daquela igreja naquele dia tal, aleluia, não pregou para você, aleluia, aleluia, que o vício, aleluia, que o viciado não vai entrar no céu, aleluia. Ela vai dizer assim: pregou, aleluia, mas o Senhor vai dizer assim: mas você negou, aleluia, não aceitou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não procurou se consertar, não se arrependeu, e hoje não poderá morar no céu. O teu lugar, aleluia, é onde o fogo não se apaga. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos que estar alerta, aleluia, nós temos que pensar, refletir na nossa vida. Louvado seja Deus. Se todo ser humano, aleluia, da face da terra olhasse para a sua vida e refletisse, aleluia, ali dentro da palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, o povo não estaria assim nessa situação que está hoje. Tu sabe o que falta no povo? É temor. Tu sabe o que falta no povo hoje? É caráter. Louvado seja o nome do Senhor. É se levantar, é posicionar, é tomar uma atitude. Tu sabe por que eu falo isso? Porque o Senhor todos os dias, Ele está batendo lá no coração da pessoa, Ele está falando com a pessoa, Ele está mostrando que Ele está voltando, aleluia. Mas o ser humano não toma uma atitude, ele não se posiciona, ele não abre o coração para
Glória a Deus. Glória a Deus. Tem endurecido o coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tem nos alertado muito no dia de hoje. Irmão, hoje o dia está tão difícil que as pessoas estão rejeitando até folheto. Louvado seja Deus, você vai fazer evangelismo, você leva ali os panfletos. Louvado seja Deus para entregar as pessoas. A pessoa olha para você e diz: não quero não, não quero não. Aí você fala: é uma palavra do Senhor, não quero não. Louvado seja Deus, estão negando o Senhor, estão rejeitando até a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, estão com o coração duro. Louvado seja Deus, mas o Senhor está voltando, aleluia. Louvado seja Deus, irão prestar conta ao Senhor, aleluia. Aleluia. Será um dia muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele, quando o galo cantou, que ele viu que a palavra do Senhor ali se cumpriu, ele chorou, ele se arrependeu. Louvado seja Deus. O problema no dia de hoje, que o ser humano não reconhece os seus erros. O problema no dia de hoje, que o ser humano acha que está certo, que é dessa forma que vai ser, que é dessa forma que é, não se arrepende, não se humilha na presença do Senhor. Eles estão esquecendo uma coisa, aleluia, que não é do nosso jeito, não é da forma que nós queremos, mas é do jeito do Senhor, aleluia. É da forma do Senhor. Para entrar no céu, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, meu irmão, não é da maneira que você quer, jovem. De repente você está pensando assim: ei, para entrar no céu, aleluia, só basta ter Jesus no meu coração. Não é dessa forma não, jovem, aleluia. Para você entrar no céu, você tem que, aleluia, se arrepender, você tem que nascer de novo, aleluia. Glória a Deus. Para entrar no céu é necessário abandonar o pecado. É necessário se humilhar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, aleluia. É necessário ser humilde, aleluia, ter um coração puro, um coração quebrantado na presença de Deus, aleluia. Reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Louvado seja Deus, sem o Senhor nós não podemos nada. Louvado seja Deus, se o Senhor não for na tua vida, nada você é, nada você pode fazer. E muitos hoje não reconhecem, acham que é alguma coisa, que podem tudo, mas não podem nada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a morte chega, louvado seja Deus, o que o homem pode fazer? Nada. Louvado seja Deus, e muitos têm partido sem Jesus. Muitos, aleluia, têm partido no erro, no adultério, na fornicação, na prostituição. Quantos têm se prostituído com o mundo? Quantos dentro da casa, quantos na igreja, dizendo que são servos do Senhor, mas estão se prostituindo com o mundo. Louvado seja Deus, fazendo tudo que o mundo manda, tudo que o mundo quer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o prostituto não vai entrar no céu. Aquele que se prostitui vai ficar de fora. Sabe por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é puro, porque Deus é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu era pequena, aleluia, quando um pastor pregava para uma pessoa, aleluia, sobre o pecado, aquela pessoa ia para a igreja e se humilhava.
Hoje, quando nós pregamos contra o pecado, a pessoa sai da igreja. Louvado seja Deus, antigamente as pessoas corriam para a igreja. Hoje eles correm para o mundo, porque eles não querem servir a Deus. E vai pagar um preço muito caro naquele dia. E este dia está bem perto, o dia que o Senhor, aleluia, for julgar toda a nação. Louvado seja Deus, independente de raça, independente da sua vida, se é pobre, se é rico, se é mendigo, louvado seja Deus, da sua cor, independente, todos serão julgados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e naquele dia ninguém terá escapatória. O ser humano pode tentar escapar aqui na terra, ele pode arrumar vários caminhos, várias saídas para ele. Ele pode tentar enganar o pastor, pode tentar enganar o dirigente, pode tentar enganar um ou outro, mas o Senhor ninguém engana, porque o Senhor tem os olhos como chama de fogo e Ele contempla todas as coisas. Amém. Louvado seja Deus. Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo, aleluia, em toda a nossa maneira de viver, irmão. Louvado seja Deus. Muita gente diz assim: olha, só basta por dentro, aleluia, só basta por dentro, meu coração é puro, se eu tenho meu coração puro não tem problema. Aí eu pergunto: como é que você tem um coração puro se você está fumando, bebendo, se prostituindo, se drogando, mentindo, tudo isso? Tem um coração puro? Se a palavra do Senhor diz que tudo vem do coração. Louvado seja Deus, o desejo do coração do homem, o coração do homem é enganoso. Louvado seja Deus. Uma vez uma pessoa disse para mim: olha, eu tenho um coração limpo, Deus conhece meu coração. Louvado seja Deus, mas a pessoa estava tomando ceia em fornicação. Louvado seja Deus, andando de qualquer maneira, indo para as baladas. Louvado seja Deus, tomando cerveja, tomando vinho, dizendo: eu tenho meu coração limpo diante de Deus. Ela tem o coração preso no pecado, isso sim. Louvado seja Deus, ela tem o coração preso nas coisas do mundo. E Deus não está o coração dela, porque se o coração desta pessoa está em Deus, o que ela vai fazer? Vai buscar as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Se o teu coração está em Deus, você vai buscar e vai obedecer aquilo que é de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Louvado seja Deus. Se o teu tesouro está em Deus, se o teu tesouro está no céu, você vai buscar as coisas do céu. Aleluia. Mas se o teu coração, se o teu tesouro está nas coisas terrenas, aleluia, você vai fazer as coisas terrenas. Louvado seja Deus, mas que o nosso coração, que o nosso tesouro venha estar em Deus, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou ficando aqui com as minhas palavras nesta noite, que o Senhor possa, abençoar os irmãos.